Na rua King George, na esquina com a rua Khan Kayemet, em Jerusalém, encontra-se desde os anos 30 do século passado o edifício que se tornou símbolo do Estado judeu a caminho, a Casa do Povo Judeu. Os acontecimentos históricos que tiveram lugar neste largo na entrada, as maiores e mais importantes celebrações e as decisões determinantes tomadas nesse edifício influenciam nossas vidas até hoje. Esta é a história do edifício em Jerusalém, o edifício das instituições nacionais. A história do edifício começa em um concurso de arquitetura que despertou grande interesse na comunidade. 30 arquitetos conhecidos no mundo judaico se apresentaram para a missão. O objetivo: planejar um edifício central para a liderança judaica. De todas as propostas, se destacou a de um arquiteto quase desconhecido, um residente de Haifa, de nome Yohanan Hettner. Em sua proposta, que foi escolhida, ele desenhou um edifício com uma frente respeitável, com janelas que lembram as ameias das muralhas de Jerusalém e um estilo internacional Bauhaus, adaptado ao caráter da cidade. No centro do edifício, foram distribuídos os escritórios da Organização Sionista Mundial, fundada por Herzl no Congresso Sionista na Basileia em 1897. Ao lado, ficaram os escritórios da Agência Judaica para a Terra de Israel, fundada por Chaim Weizmann em 1929, com uma parceria plena com os judeus ao redor do mundo. Para o cargo de presidente da Agência Judaica, foi nomeado David Ben-Gurion, mais tarde o primeiro-ministro. Na ala norte do edifício, foram estabelecidos os escritórios de Keren Kayemet Leisrael e, na ala sul, os escritórios de Keren Hayasud. Logo, o edifício começou a cumprir o seu propósito. Decisões fatídicas que afetaram a vida dos judeus em Israel e em todo o mundo começaram a ser tomadas em suas diversas alas. Também a praça em frente ao edifício começou a atrair as massas. Cerimônias oficiais e comícios públicos foram realizados aqui, como a cerimônia de entrega das primícias nas festas de Shavuot. Esta varanda alta permitiu aos discursantes falar diretamente para o público animado que invadia o lugar em massa. 2 anos antes da criação do Estado, sob a liderança de Golda Meir, ao lado de David Hamas e Zalman Shazal, foi decidido fazer uma greve de fome no prédio. A greve era contra o governo do mandato britânico, que não permitiu que cerca de 1.000 sobreviventes do Holocausto navegassem da Itália para Israel. Milhares vieram à praça para expressar simpatia aos grevistas. Os britânicos finalmente voltaram atrás, e no final dessa greve extraordinária, no coração da praça do edifício das instituições, a voz das massas pôde ser ouvida à distância, cantando o Hatikva. Apesar de que o mandato britânico mantinha relações próximas de trabalho com os líderes do Yishuv, no final de junho de 1946, uma força paraquedista britânica invadiu o prédio. O medo deles era que a agência judaica fosse cúmplice da atividade ilegal. Em busca de esconderijos de armas, os soldados arrancaram os painéis de madeira das paredes e deixaram muitos danos para trás. Tudo isso aconteceu na manhã de um sábado, que mais tarde ficou conhecido como Sábado Negro. Os soldados confiscaram documentos e muitas pastas que estavam no prédio, mas as buscas não revelaram nada. Saudi Arabia, no. United Kingdom, abstain. The resolution was adopted by 33 votes, 13 against. Depois da votação histórica em 29 de novembro na ONU, e com o enorme apoio das comunidades judaicas, milhares de residentes de Jerusalém começaram a se reunir ao redor do edifício das instituições nacionais. A multidão celebrou, cantou e dançou por 20 horas seguidas.
Alguns dizem que tal extensão de celebrações nunca tinha sido vista em Jerusalém. Mas as vozes de alegria mudaram rapidamente para outras vozes na explosão de um carro-bomba que adentrou a praça do prédio. 12 pessoas foram mortas, a maioria delas funcionários das instituições nacionais. Muitos danos foram causados ao edifício. O objetivo do terrorista era assassinar David Ben-Gurion e a liderança do governo, cuja maioria não estava no prédio naquele momento. 2 meses depois, no dia 5 do mês de Iyar do ano 5708, 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion anunciou em Tel Aviv a criação do Estado. Já que os membros do governo da nação estavam sitiados em Jerusalém e não puderam comparecer ao anúncio em Tel Aviv, realizaram uma cerimônia alternativa de declaração de independência no pátio do edifício das instituições. Um dia depois, os exércitos árabes invadiram o território soberano do jovem país. A Guerra da Independência começou. No final de janeiro, foram realizadas as primeiras eleições gerais e em 14 de fevereiro, na festa de Tu B'Shvat, 5709, foi realizada, no edifício, a reunião de abertura da Assembleia Constituinte. O prédio foi cercado de bandeiras e, ao lado delas, foi colocada uma guarda de honra de soldados. Aqui, nesse grande salão, estava o presidente do Conselho Provisório do Estado, Dr. Chaim Weizmann, que presidiu a reunião. Com um sentimento de respeito e reverência sagrada, eu me levanto para abrir a Assembleia Constituinte do Estado de Israel, a primeira Knesset Israel em nossos dias, na cidade eterna de Jerusalém. Ao redor do prédio, se reuniram milhares de pessoas emocionadas para presenciar o milagre da democracia. 3 dias depois, no mesmo salão que mais tarde recebeu seu nome, Weizmann foi jurado o primeiro presidente no Estado de Israel. O presidente da Knesset, Yosef Sprintzak, foi quem oficiou o juramento de Weizmann nesse episódio histórico e anunciou: 45 anos após a morte de Herzl, cerca de 1 ano após a criação do Estado, a primeira Knesset decidiu realizar sua vontade e trazer seus restos mortais para serem enterrados na terra de Israel. Seu caixão foi colocado em uma plataforma alta na praça do edifício das instituições nacionais. Milhares de cidadãos passaram pelo local para prestar suas últimas homenagens àquele que imaginou e sonhou em estabelecer um Estado judeu na terra de Israel. Em 20 de dezembro de 1949, foi realizado, no edifício das instituições, a primeira reunião de governo. O primeiro-ministro, David Ben-Gurion, escolheu estabelecer seu gabinete colado ao escritório onde trabalhava em suas funções como presidente da Agência Judaica e da Administração Sionista. O gabinete do primeiro-ministro funcionou nesse lugar até o final de agosto de 1962. Muitas decisões foram tomadas pelo governo israelense nos primeiros anos de sua existência, e muitas delas foram feitas aqui, entre essas paredes, no edifício das instituições nacionais. As ondas de imigração para Israel, a decisão de estabelecer a instituição Yad Vashem, a preparação para a Operação Sinai, o planejamento do condutor nacional e muito mais. Na verdade, não houve nenhuma decisão do governo israelense nos decisivos 14 anos do começo do Estado que não tenham passado por aqui, pela sala de reuniões do governo, pelos gabinetes de ministros e funcionários ou pelo modesto gabinete do primeiro-ministro e ministro da Defesa, David Ben-Gurion. O edifício das instituições nacionais, a casa onde nasceu o país, é o centro das atividades do movimento sionista e de suas instituições ainda hoje. Uma extensa atividade é realizada aqui na questão da imigração para Israel, educação judaica e sionista na diáspora, o envolvimento social e a redução de diferenças na sociedade israelense, do fortalecimento da conexão entre todas as partes do povo judeu
e da continuação da reunião do Congresso Sionista em Jerusalém. As instituições nacionais situadas no prédio foram estabelecidas pelo povo judeu e servem a ele e ao Estado de Israel até hoje.